Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo do Home Bio com o tema de botânica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plantas em extinção e suas consequências. Para quem não me conhece, eu sou Ana Flávia Caramelo, sou graduanda de Ciências Biológicas aqui na Unesp de Ilha Solteira, no bacharelado e na licenciatura. Para começar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é biodiversidade, porque vai ser um termo que eu vou usar bastante. A biodiversidade, ela é a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, sejam elas marinhas, terrestres, desde a menor planta até o animal mais desenvolvido. Esse conjunto forma a biodiversidade. E é muito importante pra gente. Por quê? Porque a biodiversidade, ela forma os ecossistemas. E esses ecossistemas, eles fornecem produtos essenciais para o ser humano. Alguns exemplos disso que eu posso dar para vocês as plantas conservam a energia solar, ou seja, elas transformam a energia solar em energia química para poder ocorrer a fotossíntese, que produz oxigênio para a gente. Os organismos, eles decompõem a matéria orgânica em nutrientes que as plantas vão usar. E outro exemplo é o ciclo da água, que depende de organismos vivos. Então, com esse exemplo, a gente pode ver que tudo depende um do outro. As plantas dependem dos micro-organismos, os animais dependem deles, os micro-organismos dependem do produto dos outros animais, das outras plantas. Ou seja, está tudo ali conectado, é tudo muito necessário, inclusive para o ser humano, né? Principalmente para o ser humano, eu diria. Porque a gente precisa de alimento, a gente precisa de ar. Então, basicamente, a biodiversidade ela fornece ar limpo, água potável e boa qualidade de solo. Primeiro de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre a extinção de espécies, né? E quais são os motivos da extinção? Existem vários motivos, mas entre eles está a ação humana, porque o homem ele acha que tudo é infinito, que os recursos que a natureza dá pra gente é infinito, mas não é. Né? Como a gente pode ver, algumas espécies são extintas, tem aquecimento global, a Terra está em constante mudança, né? Porque o homem ele vai, faz as atividades dele, não pensa em cuidar, né? Pensar só no seu próprio bem, esquece da natureza. E como consequência disso, as plantas que são tão importantes pra gente, né, que como eu já falei pra vocês, produzem ar, que é o principal, né, fora outras coisas, desde 1750, cerca de 571 espécies foram extintas. E segundo estudos daquela época, né, e atualmente olhando para aquela época, a estimativa não passava de 150 espécies que estariam em extinção atualmente. Ou seja, dobrou, mais que dobrou, né, o número de espécies. O mais curioso de tudo isso é que, se somar a quantidade de mamíferos, aves e anfíbios, ainda não dá o número de espécies de plantas que foram extintas. Ou seja, as plantas acabam sofrendo mais. E o Brasil é um dos principais lugares afetados. Acho que por conta da sua diversidade, por conta da qualidade do solo, né, do país ser tão bonito, da natureza aqui ser tão bonita e ser tão rica, as plantas acabam sendo mais afetadas, né, principalmente aqui no Brasil, porque traz um lucro maior, entre outras coisas, que eu não vou falar sobre isso agora. E pesquisas afirmam que cerca de 1.772 plantas endêmicas, ou seja, que só ocorrem aqui, correm risco de extinção. Isso é assustador, né? Porque como que a gente vai pensar que só são plantas, né? São organismos que só acontecem aqui. Se eles forem extintos aqui, eles não vão existir mais. E é muito, muito ruim pensar isso, né? Que não vai ter mais por ação do homem, por imprudência, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o relatório de avaliação de 2019 que o IPBES trouxe pra gente. Primeiro de tudo, o que é isso, né? É uma plataforma intergovernamental de política científica sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Ou seja, é uma plataforma que leva em consideração vários países, né? Inclusive o Brasil, e eles estudam vários relatórios e pesquisas que são enviados e formam como se fosse um sumário de um relatório. Isso que eu vou falar para vocês é o sumário do relatório.
Eles levaram em consideração cerca de 15 mil relatórios e pesquisas até 2019, e entre elas, uma pesquisa que foi liberada pelo IBGE, aqui do Brasil, chamada Contas de Ecossistemas, Espécies Ameaçadas de Extinção no Brasil. Esse estudo ele aconteceu em 2014, e foram analisadas a fauna e a flora no Brasil e sua ocorrência nos biomas, né? Especificamente em cada bioma. Foram analisadas, dentro dessa pesquisa, cerca de 4.617 espécies em extinção, segundo os dados de 2014. Ou seja, eles olharam essa pesquisa feita pelo IBGE em 2014 e, a partir dela, fizeram novas análises e mostraram pra gente aqui o que aconteceu com essas espécies. Nessas espécies, 0,6% delas estão extintas, foram totalmente extintas. 4,73% correm extremo perigo de serem extintas. 9,35% estão em perigo. 5,74% são vulneráveis, ou seja, elas podem chegar a correr risco de extinção. Elas são vulneráveis. 3,98% elas estão quase ameaçadas, ou seja, elas ainda não chegaram no ponto de estar correndo risco de extinção, mas também não estão 100%. E 62,82% são menos preocupantes, né? Ou seja, 62% das espécies ainda tem uma população muito boa e que não corre o risco de extinção. E cerca de 13,33% faltaram dados para poder falar sobre em que nível elas estão. Aqui tá mostrando para vocês um pouquinho, né, de cada bioma e como estão as espécies de fauna e flora em cada um. Por exemplo, a Mata Atlântica, ela é a que mais tem espécies em risco de extinção, cerca de 25%, ou seja, 1.989 espécies ali correm risco de extinção. No Cerrado, são cerca de 19,7%, ou seja, 1.061 espécies. A Caatinga fica em terceiro lugar, né, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. A Caatinga ela fica em terceiro lugar, com 366 espécies que estão em risco de extinção. Os Pampas, né, estão com 14,5%, o que é mais ou menos 194 espécies. O Pantanal e a Amazônia, por incrível que pareça, são os menores, levando em consideração o estudo de 2019. Hoje em dia, né, depois do acidente, precisa se refazer os estudos para ver em que ponto chegou, né, mas por enquanto é isso. Ou seja, o Pantanal ele tem 54 espécies correndo risco de extinção, e a Amazônia, 278, por incrível que pareça, né? Porque a gente sempre pensa que a Amazônia sempre esteve em risco, mas na época, em 2019, ela não estava. Mas depois, né, só piorou. Numa próxima eu trago para vocês esses exemplos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada planta. Eu trouxe alguns exemplos de plantas que estão em extinção, que correm risco de extinção, para vocês ficarem sabendo um pouquinho. Primeiro de tudo é a caixeta. Ela chega a ter 18 metros de altura. Ela é encontrada em toda a região sudeste, quer dizer, e é típica de ambientes alagados, ou seja, por conta da estrutura do seu tronco, do seu caule, e por ser uma planta muito alta, ela se dá bem em ambientes alagados. E ela foi muito explorada porque, por ser muito grande, o valor que ela tinha, né, porque uma árvore traria bastante renda para quem fosse usar. Então ela foi muito usada para uso madeireiro, para construção de móveis e ornamentos e coisas do tipo. Cada metro quadrado da madeira da caixeta chegava a R$300. Bem curioso, né? Agora falando um pouquinho sobre a castanha do Pará. Essa aqui eu acho que todo mundo conhece. É uma árvore que vive principalmente na região norte do país. Ela é uma árvore emergente. O que significa uma árvore emergente? Quando a gente olha assim para uma paisagem, tem todas as copas das árvores, da maioria delas, no mesmo nível. E às vezes tem uma ou outra que sobe, né, que é mais alta. Essas são as plantas emergentes. E a castanha do Pará é uma delas. Ela, como a gente já deve imaginar, ela chegou a esse risco de extinção por conta do seu consumo
na produção alimentícia, quanto na produção madeireira também, por causa do uso da madeira dela. Agora falando um pouco sobre o imbuia, é uma árvore que foi muito usada para fabricação de móveis de luxo, porque a madeira, uma madeira muito bonita, muito forte, e a árvore ela chega até 10 metros de altura, ou seja, era muito rentável, e por conta dessa manipulação da madeira, né, do uso constante, acabou entrando em risco de extinção. Agora falando um pouco sobre o azevinho. O azevinho é usado, né, como para uso ornamental, porque é muito bonito, é colorido, as pessoas ficam interessadas. E uma curiosidade para quem gosta de Harry Potter é que o azevinho é a madeira usada em algumas varinhas do Harry Potter no filme, né? Muito legal isso. E por isso também acabou, né? Porque o uso foi muito rápido, né? Sem preparação para continuar mantendo a espécie, e acabou está correndo risco de extinção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os baobás. Os baobás, eles fazem parte de um gênero, que é esse gênero Adansônia, e são as árvores com os troncos mais grossos do mundo. E isso, pensa, uma árvore gigantesca, extremamente grossa. Imagina o tanto de madeira que pode sair dali, né? Geralmente as árvores, elas acabam entrando em extinção, né? Correndo risco de extinção por conta do uso madeireiro dela, né? Porque é desenfreado. E é muito rentável uma árvore desse tamanho. Então, infelizmente, por conta disso, acabou chegando nesse nível de risco de extinção. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre a flor de jade, que é essa flor maravilhosa, que de acordo com alguns pesquisadores, é uma das flores mais bonitas do mundo. Ela é local, ela é uma trepadeira, ela é uma trepadeira local das Filipinas, e foi usada também por muito tempo para uso ornamental. E por isso acabou chegando nesse nível de grau de risco de extinção. E quais são os problemas se uma planta é extinta, né? Porque é muito fácil vir aqui e falar pra vocês que a planta ela vai ser extinta e não pode, é errado. Mas por que é errado, né? O que traz de ruim para nosso planeta, né? O que ele traz? Quando uma planta ela entra em extinção, o que acontece? Há uma perda de biodiversidade, que foi o que eu expliquei pra vocês lá no comecinho. E a biodiversidade ela é importante porque agrega qualidade do solo, qualidade da água, qualidade do ar, ajuda os outros animais também, né? Porque polinizadores, e sem polinizadores há uma quebra total na cadeia alimentar, entre outras coisas. Há uma redução do fundo genético, ou seja, a variabilidade genética de organismos diminui, e há uma diminuição dos recursos naturais, que, como eu falei pra vocês, o ser humano muitas vezes ele acha que todos os recursos que vêm da natureza, né, que são os recursos naturais, eles são infinitos, mas não são, gente. Uma hora ou outra pode acabar, então a gente tem que ficar muito esperto com isso, tem que tomar um cuidado muito grande, porque é muito importante pra gente, né? O que eu tenho pra falar pra vocês hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e muito obrigada.